Meu amigo, boa tarde. Desculpa essa confusão toda, que alegria estar aqui contigo. Boa tarde, meu amigo. Que bom. Nós estamos agora com 28 pessoas, 30 pessoas agora nos assistindo. Eu quero dar novamente boa tarde a todos. Esta é uma live da Escola da Magistratura, sobre auspícios do desembargador Ribamar Frois, sobrinho, que me convidou e convidou o colega Walter para fazer essa conversa aqui sobre um tema muito atual, né? Um tema que o professor Walter domina com muita proficiência. Tá? Então, professor Walter, eu resumi aqui o currículo dele. Ele é advogado, professor, coordenador da pós-graduação em Direito Digital no Rio de Janeiro, coordenador do curso de extensão em Direito Eletrônico na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, coordenador de prerrogativas de processo eletrônico e inteligência artificial na OAB do Rio de Janeiro e membro da Comissão de Proteção de Dados da OAB e é diretor de inovação e ensino da Smart 3. Então, Isso. pessoal altamente qualificado, muitos dos que estão Obrigado. nos assistindo aqui estão aqui por conta dele. Acredito que Não, o dos mérito é seu. 32, 31 estão por conta do professor Walter e conhecidos dele, alunos e ex-alunos. E, pois é, professor, vamos conversar, Walter, sobre esse assunto. Nós estamos Meu aqui para querido, falar sobre golpes virtuais e fake news. meu querido, quero dizer o seguinte: o mais importante do meu currículo é que eu sou maranhense de coração. Eu já estive no Maranhão diversas vezes, ministrando aulas pela SMAN, e conheci realmente o Maranhão, fui em todos os polos do estado. Eu tenho muito carinho, fiz muitos amigos e eu tenho muita alegria de tê-lo entre esses amigos. O doutor Marcelo Oca chegando aqui agora, um grande abraço. Doutor Edmê, eu fico muito feliz pelo gentil convite do desembargador Frois em poder conversar, em poder discutir sobre um tema tão polêmico e tão moderno que diz respeito às fake news e aos golpes virtuais. Eu acho que, de repente, seria interessante para a gente, digamos assim, manter uma ordem nos trabalhos, fazer uma divisão entre falar, em primeiro lugar, de golpes e depois de fake news. Você concorda? Pode ser? Ok, ótimo. Ótimo. E você, como comandante aí, o que você recomenda? Assim? A Andrea chegando, a Andrea Collins? Primeiramente, na minha opinião, é que a gente pontuar que os golpes virtuais que nós estamos tendo agora, eles não foram criados agora, eles são, na verdade, são Exato. adaptações dos golpes que já existem, de formas de trabalho que já existem para o momento atual. Aí vamos pontuar o que é esse momento, do ponto de vista da tecnologia de informação. O que significa esse momento de pandemia que nós estamos vivendo para a gente, especificamente, Quando na a área de gente segurança? pensa, quando a gente pensa em pandemia, né, você pensa numa situação em que as pessoas, por força dos governos, tendo embasamento médico, ficaram numa quarentena. Aí vem uma discussão se a quarentena é horizontal, se é vertical, é transversal, é diagonal. Nós não vamos entrar nesse terreno espinhoso. Mas essa quarentena determinou que grande parte da força de trabalho fosse realizada em casa. E quando Isso. você fala realizado em casa, você fala em computadores em casa, redes em casa, dispositivos em casa. Isso, se por um lado há uma comodidade, afinal de contas, diz respeito aos aparelhos e ao ambiente tecnológico que você domina e conhece, por outro lado, essa quarentena, né, esse trabalho de home office tão apressado, ele não foi bem pensado e bem estruturado. Porque, como você falou muito bem, meu amigo, não se pensou na segurança da informação. Então, por exemplo, se o empregado acessa a rede da empresa de casa, como é que ele faz isso? Ele usa a internet dele convencional, a empresa tem redes privadas virtuais, as VPNs. O que eu percebo, conversando com colegas, é que as empresas não estão conseguindo dar vazão à quantidade de redes privadas virtuais que estão exigindo. Então, o que acontece? As empresas não estão conseguindo atender a demanda e não treinaram essa força de trabalho. Essa força de trabalho não conhece questões de senha, armazena qualquer coisa na nuvem, sem proteção, não tem preocupações com computador, com vírus. E o que acontece? Isso acaba criando um cenário que vai aumentar um problema que já existe, que é o problema da segurança da informação. Porque as pessoas elas não pensam em segurança. Aliás, a boa segurança ela não aparece.
Quando tudo está bem, você acha que foi obra do destino, do acaso ou de Deus. Até de repente Deus pode ter ajudado. Mas de repente Deus também ajudou e iluminou as cabeças das pessoas da segurança da informação que tomaram medidas importantes, ágeis, eficientes, evitando qualquer tipo de ataque. Exatamente. Então, nós temos uma massa de pessoas desacostumadas a trabalhar em casa, acessando documentos muitas vezes sensíveis. Nós estamos falando aqui, basicamente, com pessoas da área jurídica. Então, acessando o PJE, acessando documentos em sigilo, Bem lembrado. processos em segredo de justiça, de casa, num computador que às vezes não é nem somente do servidor. Às vezes ele divide com o seu filho adolescente que joga games. Que joga games, talvez games não oficiais, que não tem... Pirate Bay. Exatamente. E aí vem aquele clickbaitzinho e surge esse problema de segurança. Tem um ransomwarezinho da vida, um phishing, alguma coisa, né? Isso é interessante que você comentou, porque é o seguinte, a criança adolescente, hoje em dia, ela aprende tudo no YouTube. Não adianta o pai tentar botar filtro, aquela coisa de botar o filtro, o meu filho não acessar o negócio. Não, o seu filho vai entrar no YouTube e vai procurar como burlar o filtro do pai. Vai. Espero que não esteja adolescente assistindo isso. E aí o que acontece? Vai instalar programa pirata, vai instalar joguinho, vai instalar um monte de coisa. E esse computador, como você lembrou muito bem, Ferdinando, acaba sendo compartilhado. Tem vírus, né? Pode ter algum tipo de problema, os seus dados podem ser comprometidos com ransomware. Então são questões que a pandemia ela trouxe essa repercussão que eu acho muito, muito sério em relação à segurança da informação. A pessoa que elogiou o Ferdinando, concordo, o Ferdinando, inclusive, pelas viagens que eu faço aqui pelo Brasil, ministrando aulas para magistrados, eu acho que o Ferdinando é o top de linha. Eu não conheço alguém assim que tem o conhecimento como ele, tem um conhecimento assim fabuloso. Ele sabe trocar HD. Ele sabe trocar HD, sabe... Isso é raro hoje. HD hoje em dia que é difícil, aqueles HDs pequenos. Antigamente era moleza. Mas eu vejo que é isso, a gente tem que ter essa preocupação. Porque não tendo essa preocupação, a gente só vai aumentar o risco, só aumentar o perigo. É verdade. Só contextualizando, eu tive a oportunidade de participar pela internet do Enastic, do Encontro Nacional de Tecnologia, que teve semana passada. Eu até compartilhei umas palestras com um colega. E lá, um desembargador de Santa Catarina, em sua palestra, ele disse que por conta desse deslocamento da força de trabalho para home office, teve uma servidora que caiu no phishing, e aí vamos fazer um parênteses para dizer o que é o phishing. Esclareça aí, professor, sobre o phishing. É pergunta de prova oral. Né? Então, o que seria... O que seria o phishing? O phishing nada mais é do que um golpe que normalmente ele é feito pelo envio de um link ou de um programa de computador, pode ser por e-mail, pode ser pelo Facebook e pode ser muito, como está acontecendo, pelo WhatsApp. Exato. Que esse link, esse programa, ele tem aqui um contexto que ele te incentiva, te instiga, te induz a clicar nele, né? Aí vem a engenharia social, né? Ou seja, eu tenho aspectos psicológicos que incentivam aquela pessoa a clicar, e a partir do momento que ela clica ela instala um programa Cavalo de Troia. Um programa que originalmente ele parecia ser bom, tal qual o Cavalo de Troia, um presente, mas aquele presente ele esconde uma funcionalidade lesiva que pode apagar arquivos, pode instalar um ransomware ou pode permitir aí a prática de fraude bancária. De repente ela caiu num desse daí. Exatamente. Aí nesse caso, uma servidora, imagina o constrangimento para a servidora, mas veja, porque foi descoberto de onde foi, ela clicou. Ela estava trabalhando de casa, clicou, e esse clique dela derrubou o sistema de e-mail institucional do tribunal por 3 dias. Meu Deus do céu. Então, imagina esse tipo de situação que pode estar acontecendo isso em várias empresas que estão em home office, em várias, e outros problemas que foram evitados porque o trabalho incansável das equipes de segurança de informática talvez tenham configurado o sistema de correios ou de alguma coisa um passo à frente para tentar já prevenir alguma espécie de erros. Nesse contexto de phishing que nós estamos falando, eu tenho aqui um dado de que o laboratório digital de da PaySafe afirma que 4,5 milhões de brasileiros acessaram páginas fraudulentas sobre o Corona Voucher. Então, nós temos 4,6 milhões de pessoas que clicaram num linkzinho que alguém mandou no grupo da família de WhatsApp, provavelmente, dizendo clica aqui e receba o auxílio do governo de R$600.
Então, veja só, em um momento desse, em que as pessoas estão precisando, e é exatamente, aí entra a engenharia social, do seu lado absolutamente perverso, a pessoa está precisando do dinheiro, a pessoa está precisando de álcool gel, clique aqui, Exato. doação de álcool gel, clique aqui, doação de máscara, teste do coronavírus. Então, assim, as pessoas estão se aproveitando disso. Foi muito interessante você comentar isso, porque mostra o quanto a engenharia social, que é o motor dos golpes da internet, ela explora o medo da época. Se o nosso medo da época é o problema da economia, é a pandemia, você vai ver que esses golpes migraram. Então, esses golpes que estão agora em voga, como você falou muito bem no começo, Ferdinando, não é nada assim do outro mundo que foi criado agora. É basicamente os golpes de antigamente que só mudaram o modelo do... É como se o criminoso tivesse o modelo do Word de golpe. Ele muda de acordo com o problema. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse relato que você falou da servidora de Santa Catarina é que de nada adianta você ter sistemas de computação maravilhosos, servidores, criptografia, se você não tem uma sensibilização e uma conscientização dos funcionários, das pessoas que trabalham naquela empresa. Porque como até o Kevin Mitnick diz nos livros deles, eu acho que quem gosta de estudar essa área, como a gente, já leu os livros do Kevin Mitnick, ele sempre fala o seguinte, que a segurança, a falha de segurança sempre vai explorar o elo mais fraco. E muitas vezes o elo mais fraco é aquele servidor, é aquele terceirizado. Olha o doutor aqui, Anderson Sobral, aqui, um abraço para ele, presente, obrigado aí. Vai explorar aquele elo mais fraco, aquela servidora que não conhece o sistema e que clica. Exatamente. E como em vários aspectos da vida, aquele conhecido nosso, super inteligente, que está voltando do pós-doutorado na Alemanha em direito constitucional, ele pode ser absolutamente obtuso para entender uma fake news, para entender um phishing, para diferenciar um ataque, uma mensagem legítima de uma mensagem legítima. Às vezes até de um nível muito sofisticado, com envenenamento de DNS, com alguma coisa, com spoofing de uma série de protocolos, você consegue até enganar as pessoas até mais, com um ataque, por exemplo, um criminoso ataca o firmware do meu roteador, instala aqui uma coisa que toda vez que eu digitar o site do banco, ele vai me desviar para um site absolutamente igual ao do banco. Então, assim, eu estou digitando o site do banco e mesmo assim, por um ataque feito num hardware, está me desviando. Então, existe ataque de diferentes níveis de sofisticação. Mas mesmo as pessoas mais inteligentes, mais antenadas, podem cair até nos golpes mais fáceis. Né? Exatamente, exatamente. Até eu quero lembrar que a doutora Marcela também, Lobo, está aqui presente com a gente, obrigado pela presença. Acho que Maranhão em peso aqui, por sua causa, Ferdinando. A estrela aqui é você, hein? Que bom. Eu acho interessante aqui o que você comentou, porque é o seguinte, você mostrou aqui para a gente muito bem que existem diferentes tipos de golpe, que obviamente configuram diversos crimes e que têm escalas de dificuldade crescente. Esse do roteador, que você falou muito bem, é mais ou menos como se a gente tivesse, eu estaria aqui mal comparando, e me corrija se eu estiver errado, é como se eu tivesse uma linha telefônica, que alguém pudesse desviar as ligações. Eu digito para ligar para o Ferdinando, mas eu acabo ligando para outra pessoa, mal comparando, né? Exatamente. Seria basicamente isso. E você falou uma coisa muito importante, que muitas vezes você tem pessoas que são... que tem um conhecimento jurídico e intelectual maravilhoso, pessoas que sabem escrever em alemão, por exemplo, traduzir, mas essas pessoas caem em golpes. Porque a segurança da informação é aquele negócio, ela não vê o seu currículo Lattes, a extensão. Não. Ela vai para você e você cai. Exatamente. E muitas vezes ela é dirigida, ela pode ser dirigida. Exatamente, ela é dirigida. E ela é dirigida de acordo com, por exemplo, são famosos os dicionários que os hackers usam para ataques. Então, vamos supor que eu saiba que determinado magistrado seja maluco pelo Palmeiras. Temos um caso aqui na magistratura maranhense. Tem isso? Eu vamos manter em silêncio. Vamos manter protegido. Um dicionário com todos os grandes jogadores do Palmeiras e através desse fazer um ataque de força bruta, repetindo todos eles de uma maneira muito rápida para tentar descobrir as senhas do colega e tudo mais. Então, assim, os ataques são mesmo direcionados. Tanto que hoje, veja só, eu recebi aqui pesquisando para essa nossa conversa,
uma das empresas que teve aumento até de faturamento foi o Netflix, né? Aumentou a Sim. bolsa e tudo mais. E ele teve um ataque aqui com um link de phishing oferecendo uma conta grátis do Netflix em português. Eu recebi. Normalmente mal escrito, mas às vezes não, né? E se você clicar aqui, você pode se infectar. Arthur aqui presente. Arthur, um grande abraço. Arthur, grande coordenador lá da ESMAN. Pois bem, muita coisa para conversar sobre esse assunto, né, meu amigo? Olha aqui. Diga. Não, por favor, continua. Eu tô aprendendo contigo. Eu tô aprendendo contigo. Isso, meu amigo. Ainda nem falando sobre o ransomware. Eu descobri aqui que triplicou de janeiro para cá os ataques de ransomware. Imagina um ataque de ransomware. E imagina agora em que a força de trabalho está em casa, os dados, a grande parte dos documentos estão nos computadores das pessoas, né, de casa, domésticos. Imagina um ataque de ransomware num computador doméstico que não tem backup de nada. Exatamente. Para quem está nos Desculpa essa expressão. Um ataque de ransomware, o criminoso ele encripta todo o seu conteúdo. Você vai ver seus arquivos, eles vão estar com os nomes trocados, você não vai conseguir abrir. E ele vai dizer, olha, me doa aí uns bitcoins aí que eu destravo os teus arquivos. E tem empresas que não tiveram que fazer. Já teve casos de empresas que pagaram, não teve o serviço prestado pelo hacker, não aconteceu, e eles tiveram que começar do zero. Perderam estoque, perderam vendas, perderam tudo. Entendeu? E nesse momento agora, em que tem muita gente, repito, qual é a especificidade do momento? Muita gente em casa, muita gente consumindo em massa a internet, muita gente trabalhando num computador que não costumava trabalhar, esse computador com vulnerabilidades, e os criminosos estão se aproveitando disso. É o doutor Juliano aqui lá de Goiás, um grande abraço, professor de Direito Constitucional, que honra. O que você falou realmente faz muito sentido, e principalmente diante de uma situação em que as pessoas utilizam muito o WhatsApp. O WhatsApp virou o principal meio de comunicação das pessoas no Brasil, o principal meio de comunicação mesmo. Né? A gente não usa mais linha telefônica. As pessoas, quando querem falar, mandam os malditos áudios do WhatsApp. Né? Que todos nós somos vítimas, talvez seja um golpe virtual, né? Pelo menos um aborrecimento. Né? Então, veja, se o WhatsApp virou o principal canal de comunicação das pessoas, os golpes vão migrar para lá. Então você vai ter o phishing, o ransomware, a fake news como modo de disseminação de desinformação pelo WhatsApp. A questão é o seguinte, não é que a internet seja ruim ou que o WhatsApp seja ruim. Eles são meios de comunicação, meios de disseminação neutros. O problema é a finalidade que as pessoas dão a ele. O problema são as finalidades que as pessoas dão a esses meios, né? Exatamente. E recentemente, ontem, por exemplo, teve aliás, na última atualização do WhatsApp, ele não está mais permitindo encaminhar para mais de uma pessoa uma mensagem que já foi encaminhada frequentemente, né? Então a gente recebe aquelas mensagens encaminhadas, tem assim, encaminhada, tem uma setinha. Quando tem duas setinhas, quer dizer, essa mensagem foi encaminhada já para muita gente. Essa mensagem especificamente, a partir de agora, só pode ser encaminhada para uma pessoa ou para um grupo, só uma vez, exatamente para tentar diminuir a propagação de mensagens falsas, né? Porque é impressionante. Uma vez teve uma pesquisa ano passado, foi publicada na Wired, se não me engano, mostrando que os grupos de família são os grandes propagadores de fake news. Sim. Onde todo mundo conhece um parente que basicamente vive de propagar fake news. Ele pega aquelas notícias menos crédulas e coloca para frente, e a gente recebe isso no grupo da família. Né? É impressionante. Isso que você fala é verdade. Mas se você me permite ser um pouco polêmico, eu vejo... Eu vou pedir licença, só se você autorizar. Diga. Ótimo. É o seguinte, eu acho que essas medidas que o WhatsApp toma de dificultar o compartilhamento, que eram 20, agora passaram para 5, e como você lembra muito bem, notícias assim, de maior peso, né, eles compartilham, só admite compartilhar uma única vez, eu vejo que eles não resolvem o problema. Porque é o seguinte, o problema não é o problema de mandar mensagens, não tem nada a ver
com fake news. É o uso que se dá ao dispositivo. Então eu vejo o seguinte, você não está resolvendo o problema, você só está dificultando. Porque se eu quero compartilhar fake news, eu vou inventar outra maneira. Eu vou inventar o e-mail, eu vou inventar outra coisa. Então eu acho que é uma falsa sensação de resolver o problema. E veja, quando você diminui o compartilhamento, você vê que eu estou sendo polêmico. Quando você diminui o compartilhamento, você está diminuindo a função de um aplicativo de internet, que é justamente compartilhar o conhecimento. O aplicativo, ele é neutro. Entendi. Concordando com sua opinião, a atitude que o Facebook, pelo menos, anunciou ontem, ela é talvez mais eficaz. Todo mundo que compartilhou, curtiu ou publicou uma mensagem que foi considerada como fake news, vai ser alertado. Então, assim, eu curti uma mensagem. Aí, quando a próxima vez que eu entrar no Facebook, vai ter lá, você curtiu uma mensagem que foi marcada como fake news e vai ser direcionado para a OMS. Então, assim, essa é uma atitude que, pelo menos, é mais direcionada, né? Para notícias. Em tese, não vai impedir a propagação de notícias, pelo menos cientificamente corretas, né? É como se fosse, digamos assim, usando uma expressão de direito eleitoral, até que hoje nós estamos no ano eleitoral, é como se fosse quase uma retratação. Pode quase ser, como se exatamente. fosse uma retratação, né? Para você, inclusive eu acho, olha só uma ideia que eu pensei aqui agora, eu acho que a Justiça Eleitoral poderia utilizar isso esse ano. Agora, ia ser uma briga boa da Justiça Eleitoral com essas plataformas. Se você curtiu, compartilhou uma mensagem que configurou uma calúnia eleitoral, uma fake news eleitoral, o candidato ao partido coligação prejudicado, ele poderia, de repente, se utilizar dessa ferramenta para avisar as pessoas que curtiram que aquilo era falso. Eu inventei isso aqui agora. Graças a você. Por isso que eu vou conversar contigo. Vou conversar com um amigo que conhece as coisas. É para isso que serve uma conversa como essa, né? Porque a gente percebe que, por exemplo, pensando alto com o colega, não seria impossível para o próprio WhatsApp via calcular o hash de uma mensagem e identificar essa mensagem depois como fake, né? É possível tu fazer esse tipo de coisas. Mas, meu amigo, estamos chegando no meio do nosso tempo. Sim. Que a gente tinha combinado. Então, vamos fazer a transição mesmo agora para fake news. A gente já começou mais ou menos no assunto, mas seria bom falar um pouquinho sobre, você que tem mais expertise do que eu, sobre a fake news. O que seria esse nome aí? Fake news, eu acho interessante falar de fake news, porque fake news não é um fenômeno novo. A expressão talvez seja nova, né? Eu vejo que eu pesquisei sobre fake news, já dei algumas aulas sobre esse tema. Eu vejo que a fake news ela surgiu como uma qualificação negativa, uma expressão utilizada pelo Donald Trump para desqualificar as redes de imprensa que não lhe eram favoráveis. Então ele virava parceria, não sei o que é fake news. Então essa expressão ela ganhou um outro significado. A fake news ganhou uma expressão de mentira e desinformação. E a mentira e a desinformação existe desde que o mundo é mundo, né? Você vê a cobra, né? A serpente enganou a Eva com desinformação. Então você já vê retratações históricas aí de desinformação na Segunda Guerra Mundial. Mas eu vejo que a gente está combatendo um fenômeno que a gente não parou para pensar qual é o tamanho dele. O que é fake news? A gente quer tirar do ar, quer combater, quer ter projeto de lei, mas a minha primeira preocupação como professor é justamente na seguinte: o que é fake news? Quando eu ministrei uma palestra no TSE ano passado, num evento sobre fake news, um seminário muito interessante, tem no YouTube, eu procurei fazer a seguinte abordagem sobre período eleitoral, que o fake news eleitoral é toda a desinformação que procura prejudicar ou beneficiar um candidato, partido ou coligação. É uma desinformação que procura beneficiar ou prejudicar. Porque a gente sempre pensa na fake news para prejudicar. A fake news do não sei o que lá, contra o político, que o político fez aquilo, ou aquilo outro. Mas também o político, quando chega e fala que construiu 5.000 casas, quando não construiu nenhuma, isso é fake news.
Isso também merece uma repressão, afinal de contas, você tem como um dos princípios mais caros do debate eleitoral o princípio da veracidade, o princípio da verdade, da transparência. Mas falando do fake news como algo maior do que a esfera eleitoral, eu diria que é o seguinte, que o fake news é toda a desinformação que normalmente ela percorre o mundo da internet, né, porque é mais fácil de percorrer, que busca aí prejudicar alguém. Eu vejo que normalmente a fake news, no caso aqui do mundo convencional, né, não é o mundo eleitoral, a fake news ela tem um caráter para prejudicar alguém, prejudicar a honra de uma empresa, prejudicar uma instituição, prejudicar a reputação de alguém. Então eu vejo nesse sentido. Porque se por um lado a internet ela nos dá um poder muito grande de descobrir a verdade, de repente, Fernando, você faz uma festa e não me convida. Mas alguém que foi na sua festa tira foto e coloca na internet. Então, às vezes, uma coisa. Eu sei que você jamais faria isso comigo, com alguém, desculpa esse exemplo. Mas a verdade, de alguma maneira, apareceu. Mas, por outro lado, o que é contraditório é você ver que a internet ela pode ser um grande manancial de desinformação, porque as pessoas cada vez mais têm interesse em ler a imprensa, em tomar conhecimento da imprensa oficial. Verdade, verdade, verdade. É interessante que essa expressão, como o professor falou ainda há pouco, o fake news, ela foi uma expressão que ela tomou um cunho político muito grande. Ela foi apropriada por determinados segmentos que repetem isso incessantemente de que é fake news, fake news, fake news, tanto que ficou uma dificuldade de entender, né? Exatamente, eu gostei muito dessa sua definição que colocou uma espécie de dólar específico na fake news. Isso. Então, a ideia é essa. Você faz uma informação que você sabe ser falsa e com a finalidade de favorecer ou prejudicar alguém. Isso, nós temos aqui algumas manifestações um perfil chamado Professor Fabiano Lopes, falando sobre várias questões sobre fake news, dizendo que a fake news é uma desinformação divulgada pela mídia, diferenciando do cidadão, que o cidadão faria fofoca e não a fake news. O que o professor acha disso? Boa pergunta. Eu acho que fofoca é um conceito. Eu não diria que fofoca ele remete à mentira. Eu vejo talvez o conceito de fofoca. Olha só, que perguntas, né? Conceito de fofoca. A última manifestação do professor Fabiano aqui, ó. Aqui, desinformação está relacionada à entidade obrigada a checar a autenticidade de informação. O cidadão não tem essa obrigação. Eu concordo, professor Fabiano, eu concordo. Mas eu diria que talvez que a fofoca, digamos assim, é uma fake news de menor potencial lesivo, se é que é possível dizer isso. Mas eu vejo também a fofoca, muitas vezes, uma coisa ligada à intimidade de alguém. Então, por exemplo, olha, o Walter, ele não dá. Olha, o Walter, quando vai no restaurante, ele não dá gorjeta pro garçom. Olha que fofoca. Quer dizer, é um fato verdadeiro. Eu vejo que a fofoca talvez tenha esse significado. Pode ser uma fake news, sim, mas seria uma fake news menos lesiva. Eu acho que a fake news ela teria um caráter mais de afetar diretamente a reputação de alguém de uma forma mais incisiva. Entendi. Eu gostei muito do colorido de saber a informação ser falsa e de fazê-lo com alguma intenção. Tanto de prejudicar quanto de favorecer alguém. Que parece realmente que é o que a gente vive, né? A fake news e já aproveitando a questão da fake news, ele falou aqui que o cidadão ele não está obrigado a checar. Eu entendo isso, mas eu me incomodo muito com colegas, por exemplo, colegas da área jurídica que encaminham uma notícia no WhatsApp. O WhatsApp é o grande meio, 1 bilhão de usuários. Que encaminham notícias que com um pouquinho, assim, coisa de menos de 1 minuto, se ele pesquisasse no Google, ele saberia que aquilo não é verdadeiro e que aquilo está feito, tem uma intenção por trás, né? Tem uma intenção por trás de por que você está divulgando aquele tipo de informação. Ela é falsa e ela prejudica alguém ou favorece alguém. Então, assim, eu me incomodo muito com pessoas que poderiam checar e que encaminham. Por exemplo, um médico que encaminha uma notícia da área médica que ele poderia facilmente descobrir que não é verdadeira. Entendeu? Mas eu
que você acha disso, professor? Olha, eu acho que a gente vive numa grande angústia. As redes sociais não trouxeram uma grande angústia, e por essa angústia a gente acaba perdendo, não vou dizer o interesse, a gente acaba se esquecendo de pesquisar, de procurar, e a gente acaba confiando nisso, né? E eu digo também o seguinte, às vezes a gente compartilha uma informação sem ler. É aquilo Verdade. que meu irmão chama de só ler o caput. Você só lê lá a cabeça, a lead, não é? Isso. Vou até pegar aqui uma pergunta da Roberta, que é lá a imprensa lá da TJ, da SMAN, é isso, Roberta? Me lembro dela, minha amiga do Facebook, do Instagram. Não sei se eu posso pegar já a tua pergunta, que ela falou aqui se não é uma falta de educação para a mídia digital. Eu diria, eu concordo, Roberta, eu vejo também o seguinte, que é uma falta da própria cultura, de cultura mesmo. Você vê a quantidade de informações as pessoas aceitam. Hoje em dia, o que a gente tem agora de fake news que causa prejuízo para as pessoas? Terraplanismo, aquele pessoal que não se vacina. Não, as vacinas deixam as pessoas autistas, né? Se você tomar agora, como é que é, caldo de cana e pastel, vai evitar você ter coronavírus. Eu não duvido dos poderes do caldo de cana e do pastel de carne, mas eu não acho que vai resolver algum problema. Mas as pessoas, eu acho que elas têm aquela coisa do filtro bolha, que o Eli Pariser fala. A gente cria uma bolha de um conhecimento ou de uma ausência de conhecimento e a gente quer ficar confortável naquilo. A gente quer buscar conceitos e links e notícias que tenham a ver com aquilo. Então, se de repente eu acredito no terraplanismo, você, Ferdinando, me manda um zap com uma notícia de terraplanismo, eu não vou olhar se é verdade ou não. Eu já vou aceitar, eu não vou questionar. Desculpa se eu peguei aqui a deixa. É isso mesmo, eu concordo inteiramente. Eu quero fazer só duas colocações sobre isso. A gente acha que às vezes, alguns países com maior nível educacional estejam mais protegidos, mas assim, eu tenho uma notícia aqui do dia 6, eu chequei antes de falar aqui nessa live, eu vi a matéria jornalística sobre o assunto, de que várias e várias antenas de 5G na Inglaterra foram queimadas. A matéria do dia 6 deste mês. Então, várias foram queimadas. Por quê? Porque alguém botou no YouTube que 5G transmitia coronavírus. Eu vi isso, muito bem lembrado disso que você falou. Então, assim, é uma coisa que, para quem mexe com tecnologia, é óbvio que não. Mas aí eu me lembro de uma outra, essa eu não sei se é verdade, eu acho que é mais piada, de uma senhora que passava álcool gel na mão para evitar vírus de computador. Essa eu vi. Eu não sei, essa aí eu vi uma notícia, mas essa eu não valido. Mas a do 5G da Inglaterra, sim. Houve pessoas que acreditaram numa coisa absurda dessa, mas acreditaram. Então, assim, a capacidade de disseminação de uma notícia, mesmo absurda, ela é muito grande. Ela é muito grande. Verdade. É impressionante o que uma notícia repetida inúmeras vezes e pode gerar. Sobre a bolha que o colega falou de uma maneira muito boa, eu quero só para conversar com muitas pessoas que estão nos vendo agora, de que, por exemplo, se eu chego... A gente vive numa bolha algorítmica. Verdade. Os algoritmos, eles escolhem o que eu vou ver, o que eu vou ouvir. Aquela sugestão lá embaixo, quando você vai estar em algum lugar que você bota uma música, eles sugerem umas músicas que você acha que você vai gostar. Umas plataformas de streaming sugerem filmes que ele acha que você vai gostar e dá uma porcentagem de como você vai gostar daquilo. E isso acontece também nas nossas buscas. Então, eu me lembro, o colega Walter é muito novo para se lembrar, do Alta Vista. Sim. A gente colocava no Alta Vista uma busca e eu, pelo menos, o meu setup era de 100 respostas. Você percorria uma página inteira quando seria o Google da época. Isso. Você colocaria lá no Alta Vista e aparecia 100 resultados. E você ia lendo todos eles e era muito comum você ir para a próxima página até encontrar aquilo que você quer. Atualmente, o Google ele filtra isso para você. Ele inventou uma forma de achar aquilo os mais relevantes e tal. Tem muita discussão. E personalizado. Exatamente. Livros e livros escritos sobre isso. De forma que se eu chegar no meu computador que está na minha frente agora, e colocar 2 letrinhas, CC, ele vai abrir no Código Civil. Por quê? Ele sabe que as últimas vezes que eu fiz isso, eu fui no Código Civil de um lugar específico, que é do Planalto.
Mas se eu fizer isso em outro computador, ele vai buscar um site americano, que é cc.com, que é alguma coisa com copyright. Então, Sim, assim, essa é a bolha algorítmica. A gente acha que aquilo que a gente está buscando nas notícias, as informações, as coisas, elas acontecem para todo mundo, mas não, elas acontecem para a gente, porque eles acham exato. que a gente não tem mais aquela... não é como uma televisão, que acontece ao mesmo tempo igual para todo mundo. Experiência diferente. As experiências são diferentes. Exatamente. E reforçam a bolha. Esse é o problema. Elas reforçam a bolha. Se você vive no mundo de terraplanismo, é possível que você comece a receber dentro do Instagram, dentro da sua navegação, algumas reportagens. Como eu nunca pesquisei o tema, eu não estou sendo perseguido por cookies e por mensagens de terraplanismo, mas provavelmente alguém que tenha feito isso seja, né? Exatamente. Então, ele vai sentir que realmente o movimento do terraplanismo é um grande movimento e ele vai se sentir Isso, validado. É, digamos assim, um círculo exatamente. vicioso. Olha, o Isso. algoritmo e até você pode fazer um dever de casa, que mania de professor. Chegue com um amigo seu e procure a mesma expressão no Google. Né? Vai procurar, por exemplo, lençóis maranhenses. Vocês vão ver que se você digitar lençóis maranhenses, os dois, vocês vão encontrar respostas diferentes. Um vai achar É um verdade. hotel, outro vai achar a foto, outro vai achar o filme lá dos Vingadores, que teve uma passagem lá no Lençóis. Então, isso mostra o quanto, como você lembrou muito bem, a gente está vivendo, talvez eu vá exagerar um pouco, uma ditadura algorítmica. Ah, entendi. É meio Tem, forte isso, é meio aham, forte. aham. Tem Mas um. eu acho que a gente está um pouco nisso, né? Ou seja, o nosso comportamento e como a gente recebe as informações está sendo diretamente organizado e determinado e mandado por algoritmos de computador, né? Por regras de computador que Uhum, não são claras. Que não são claras. isso. Eu tava pesquisando outro dia, tem um livro que eu ainda não li, só tenho a amostra dele no meu Kindle, que é Armas de Destruição em Massa, mas Esse, ele troca massa por math, de matemática. Weapons of Math Destruction, que ele exatamente falando sobre o grande papel dos algoritmos. E assim, eu sugiro a quem esteja nos assistindo que é muito fácil ver os documentários sobre a Cambridge Analytica e algumas coisinhas sobre um livro muito famoso atualmente, que é o Nudge, que fala sobre arquitetura de escolhas e que é muito interessante, que ele mostra como qualquer alteraçãozinha, até no formulário, opt-in, opt-out, uma coisinha, uma sugestão, uma cor, um destaque, ele pode causar grandes influências, e para a gente que é do ramo de direito, na democracia, inclusive. Porque, por exemplo, é bem documentado, e foi feita essa pesquisa na eleição anterior, no americano, e em determinados condados em que o Facebook escolheu fazer determinado tipo de postagem, ele conseguia aumentar até o triplo do número de pessoas que iam votar, já que a votação sério? ela é, já Caramba. que a votação ela é voluntária. Então bastava ele colocar tais amigos teus já votaram ou esse tipo de postagem e ele conseguiu medir que nesses condados ele chegava a ter entre 3 e 4 vezes, o número exato está na pesquisa, de porcentagem de lá. E aí, qual o problema? Você pergunta, qual o problema de eu fazer isso? É porque o Facebook tem 1.500 informações sobre você. Ele conhece mais você do que você mesmo. Então, ele sabe que em um determinado lugar, a maior parte das pessoas que vão votar votam para determinado candidato. Então, se ele quiser incentivar que determinadas pessoas votem só daqueles condados que votem em determinado candidato, ele pode alterar o resultado de uma eleição. Exato. Isso que você falou, meu amigo, é muito importante. Tem um livro que eu li, esse livro, eu recomendo que vocês leiam, que esse livro lançou agora. Eu não ganhei um centavo para fazer esse merchan. É da Brittany Kaiser. A Brittany Kaiser, ela trabalhou no Cambridge Analytica e lançou um livro agora chamado Manipulados, né? O livro é interessante, ela conta umas mentiras no livro. Você sente. Mas eu acho interessante você ler esse livro para você ver o modus operandi da empresa. Isso é muito interessante. Como ela fazia, como é que ela analisava, como ela influenciava as eleições. Eu acho que o mais importante desse livro é você entender como o algoritmo consegue influenciar a eleição, seja para você votar, seja para incentivar você a não votar. Eles faziam isso Isso, também. Para você não sair de exatamente. casa, olha, não sai de casa, você já vai perder mesmo, fica aqui em casa.
Eles fizeram isso. E você lembrou desse livro Weapons of Mass Destruction, que é muito legal, da Kate O'Neill. Ela tem uma palestra, que dá para você achar no Google, do TED. Ela fala uns 10 minutos sobre o que seriam essas armas de destruição matemáticas. Isso é muito interessante. Pois é, interessante como os geeks que mexem em algoritmos, fazem análise preditiva, analisam o teu comportamento, eles podem ter tanto poder, né, de moldar até o comparecimento em votações. E a gente pergunta... Uma era estranha. Vivemos uma era muito estranha. Muito diferente, né? E aí a gente pergunta, mas, Ferdinando, o que isso tem a ver, né, de algoritmos, tem a ver com fake news? Tem tudo a ver. Afinal de contas, que o fato de você ter algoritmos, como você lembra muito bem, o Facebook consegue determinar 1.500 dados, né, pontos sobre a minha pessoa, mais ou menos, significa dizer que eu posso fazer o fake news personalizado. Se eu posso te trazer uma resposta do Google personalizada, por que não fake news personalizado? Como o Cambridge Analytica fez, foi justamente o seguinte, com base nesses pontos, eu consegui te traçar um perfil. Se você era um cristão de direita, conservador, a fake news era para você de uma maneira. Olha, a Hillary é a favor do aborto e é satanista. Se você fosse um ateu de centro, a fake news era diferente. Então, isso era muito perigoso, porque a fake news era variável. E a fake news, ali, e o mais perigoso é que a fake news era extremamente decisiva, incisiva. Porque ela te conhecia como nenhum candidato te conhece. E eu vejo que a eleição, a diferença entre o uso da internet na eleição do Obama para a eleição do Trump é uma coisa assim como você comparar as caravelas com a ida à Lua. É uma coisa assim gritante a diferença. Exatamente, exatamente. E trazendo, então, o que nós fizemos aqui? O professor sempre de uma maneira muito didática. Explicamos a questão da bolha algorítmica, a questão do que isso importa para a gente, e aí vamos trazer isso para o nosso contexto de pandemia, de coronavírus. Qual é o impacto disso na nossa vida atualmente? Medo. É trazer medo para as pessoas, trazer insegurança. E quando você age com medo e age com segurança, você vai agir de forma emotiva, passional, sem pensar muito. E com isso você pode ser manipulado. Então eu vejo, eu acompanho muito essas questões de fake news, acompanho os grandes focos de fake news na internet e vejo o quanto ela surge, né? Então você tem uma fake news contra um candidato, contra um político, ela vai surgindo aos poucos, né? A questão da pandemia, que não está matando tanta gente assim, é uma gripezinha, não é nada, ou então outros então estão dando uma coisa quase que apocalíptica. Eu vejo que esses dois lados buscam aí a desinformação e buscam aí desestruturar as pessoas, tirar você do seu racional e com isso você aceitar o que eles têm para dizer. Exatamente, exatamente. O professor Luiz Alberto Vará, que escreveu vários livros interessantes de semiótica, entre eles um curiosíssimo chamado A Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos, e ele tem uma frase que diz assim: citar é citar-se. Toda vez que você cita uma pessoa e coloca entre aspas, você está citando a si mesmo. Você está dizendo o que aquela outra pessoa falou, que você gostaria de ter dito, mas ela já disse, e aí como essa pessoa tem alguma... Você está tomando carona na expertise e no respeito que essa outra pessoa tem, você coloca entre aspas, mas você está se citando, um pedaço de você está dentro daquela citação. E por isso você está divulgando, né? Concordo com você. É como se você usasse as palavras daquela pessoa para divulgar um pensamento que você tem, que você concorda. Ou seja, exatamente, mais um ponto algoritmos que você está revelando sobre você. Daí porque eu fico, é uma indignação pessoal, quando alguém coloca no meu grupo da família um texto de uma pessoa muito tipo Mário César Cortella, Padre Fábio de Lima, algum jornalista famoso, e ele encaminha o texto desse jornalista, desse articulista, sim, que obviamente não é daquela pessoa, sem se dar o trabalho de ir no Instagram do sujeito, rapidamente, só para ver se aquele texto é dele ou não é. E recorrentemente as pessoas estão sendo obrigadas a
a se Se retratar, retratar. a se retratar, dizer, olha, esse texto que está bem não é meu, não fui eu que escrevi e tal. E veja só a face perversa. Hoje pela manhã circulou, ontem na verdade, circulou aqui no Maranhão, uma comunicado com toda a cara da comunicação visual do determinado hospital, dizendo que o hospital estava lotado e não conseguiria mais receber ninguém. E eu fui no Instagram do local, isso foi colocado no grupo dos magistrados, eu fui no Instagram, printei todas as mensagens que tinha lá e coloquei no grupo, disse, olha, parece muito, é exatamente a mesma fonte, é igualzinho, mas não é daquele hospital. E aí hoje teve que o diretor teve que ir nas redes sociais e dizer, olha, não é verdade. Nós estamos com 80 e poucos por cento, sei lá, alguma porcentagem alta dos leitos ocupados, mas ainda estamos recebendo pessoas. E aí você fica pensando, gente, uma pessoa se deu trabalho de fazer uma fake news absolutamente, nesse caso, absolutamente assim, inverídica, igualzinho para divulgar e para aumentar o medo, né? Não é aquela brincadeira que as pessoas faziam antigamente do trote telefônico, né, ligar para passar. Não, eu vejo que nesse tipo aqui não é uma brincadeira, eu vejo que é uma atitude realmente lesiva, pensada de querer. E como você lembra muito bem, se a pessoa parou para ficar criando o logotipo, criando o formato do texto igualzinho do hospital, é porque ele tinha uma intenção realmente focada política. Quando eu vejo algum ato danoso na internet, algum texto, eu pergunto, a quem esse texto beneficia? Exatamente. Eu ignoro, eu não estou preocupado com o autor, eu pergunto, quem é que ganha com esse texto? Quem é que sai Exatamente. ganhando? Quem é que vence com essa informação falsa? Então, isso é a primeira coisa, porque a internet, a guerra da reputação é muito grande. Porque a partir do momento que você joga uma coisa na internet, você perde o controle. E E nesse aí você caso, não pode culpar o judiciário. Perdão. aqui a Roberta está falando que, nesse caso especificamente no Maranhão, isso foi repassado pelo governador do estado. Puxa. Entendeu? Imagina para tanta gente que isso atingiu. Já que o próprio Exatamente. governador do estado, não sei se ele retweetou ou se ele repostou no Instagram, não sei por que meio. Mas ele foi realmente, acho que foi no Twitter dele, que é muito ativo. Então, assim, atingiu muita gente. Atingiu muita gente. E o governador, normalmente, pelo que eu também acompanho, ele costuma ser, digamos assim, racional nesse tipo de coisa. Então, realmente, Isso, às pois vezes é. você pega a pessoa num dia assim, né? Exatamente. Aí vem aquele negócio, as pessoas mais inteligentes, mais preparadas, mesmo elas são veículos de propagação de notícias falsas, dolosamente falsas, como o colega colocou, e sem querer, né? Sem querer. A colega Rosângela Prazeres está perguntando aqui, o que move o autor do fake news? O que move é satisfação política, pessoal, é maldade? O que é isso? Eu vejo, se você me permite responder, eu vejo que é um pouco de tudo. E depende, aliás, depende de cada caso. No caso da fake news política, justamente é um proveito político de você prejudicar o seu rival, de você evitar que ele cresça, de você manter o seu candidato, o seu político no poder. Né? Uma fake news de respeito a empresas, né? Como você vê aquela famosa fake news do rato na Coca-Cola, né? Tinha um rato na garrafa da Coca-Cola. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, fizeram isso para prejudicar a Coca-Cola. Foi uma questão reputacional. Então eu vejo que vai depender de cada situação. Mas a intenção da fake news, no contexto que nós estamos aqui discutindo, é um contexto lesivo. É alguém que quer prejudicar uma pessoa, uma instituição, um partido, um candidato, com motivos específicos. Há um interesse de prejudicar. Há, íncito aí, vou ser um pouco filósofo, a maldade. A maldade, né? O nosso amigo Luciano, que está aqui nos vendo, que é formado em comunicação social pela UFMA, e entrega os quadros do TJ, ele está dizendo assim, isso não é uma estratégia de firehosing? Ou seja, o que o senhor tem a dizer sobre isso, professor? É uma estratégia de disseminação em massa de informações falsas. Fake news? Sim. Tem E isso. talvez essa limitação que o WhatsApp tenha de quantidade de reencaminhamentos e quantidade de compartilhamentos seja nisso. Eu lembrei agora de uma coisa bem interessante, que isso dá margem, olha, para uma outra live. Eu sei que a gente está chegando aqui ao final, Nós estamos chegando ao final, exatamente. se você me dá um minuto, 30 segundos, existe a versão beta do WhatsApp,
a última versão, que não está disponível ainda para todo mundo, mas só para quem testa, ele tem a possibilidade, a partir do momento que você escreve um texto que tem a palavra coronavírus, esse texto do WhatsApp ele tem uma lupazinha. Você clica na lupa e vai no Google fazer alguma procura sobre o coronavírus para ver se aquilo é verdade ou mentira. E aí fica o meu questionamento final. Mas o WhatsApp, ele promete que não olha o nosso conteúdo. Como é que ele sabe que eu escrevi coronavírus? Deixo aqui essa... para vocês ficarem com a pulga atrás da orelha. Desculpa aí se eu me estendi. É verdade. Professor, como o senhor havia dito no início, o papo foi muito fácil. Obrigado. O professor é muito versado em vários assuntos, exerce a docência, inclusive virtual, praticamente diariamente, pelo que eu vejo aqui. Verdade. E está tem muito assunto. Basicamente, para quem está nos assistindo até agora, e um grande número de pessoas está fazendo, para a minha alegria, cada assuntinho, cada palavrinha que a gente está falando aqui daria basicamente uma aula, um curso, alguma coisa. Tem muito assunto, muito pano para manga. Uma série do Netflix. Daria uma boa série do Netflix mesmo. Então, professor, em nome da escola, em nome do desembargador Frois e da equipe da ESMAN, eu agradeço muito a sua participação. Estão aqui pedindo outras lives, estão pedindo outros cursos. O desembargador Frois me pediu, e eu já estou em conversas com o colega Walter, para um outro curso presencial na ESMAN. É um prazer. Visitar vocês é um prazer. E, como vocês viram, é muito fácil conversar com o professor Walter. Qualquer coisinha que você joga para ele, ele devolve com colorido do seu conhecimento e da sua expertise. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, carinho. Em nome da Escola da Magistratura,